Por que não usar herança? E aí galera, beleza? O Allen Holub é um cara espetacular da área do desenvolvimento ágil. Ele tem umas opiniões bem polêmicas, então vale a pena sempre a gente refletir sobre aquilo que ele fala. Ele é bem crítico, por exemplo, do Scrum e de outras metodologias ágeis, em particular aquelas que falam mais sobre processo. Ele tem um livro que chama Holub on Patterns, que fala sobre padrões de projeto. E lá ele fala sobre programação orientada a objetos. Então, a programação orientada a objetos é, obviamente, um paradigma de programação muito importante na história do desenvolvimento de software. É claro que a gente sempre tem que usar as coisas com parcimônia, tem que refletir para ver quais características daqueles paradigmas são boas ou ruins de serem utilizadas. E eu gosto muito da definição do Robert Martin sobre esses paradigmas de programação, os principais, né? Que é programação estruturada, programação orientada a objetos e programação funcional, que apesar de terem sido adotadas nessa ordem, programação estruturada, programação orientada a objetos e programação funcional, na verdade, elas foram descobertas inversamente. Primeiro, a programação funcional, se a gente for ver, ela tem base lá no cálculo lambda, que foi proposto pelo Alonzo Church, depois a programação orientada a objetos e depois a programação estruturada. E eu acho interessante essa observação do Robert Martin também, de que cada um desses paradigmas foi tirando uma habilidade, por assim dizer, do programador. No caso da programação estruturada, foi removido o GoTo, o uso do GoTo. No caso da programação orientada a objetos, a gente parou de utilizar ponteiros para funções. Então, o que acontece, né? O polimorfismo a gente podia fazer também com programas estruturados, né? Lá em C havia polimorfismo, mas para que a gente conseguisse fazer polimorfismo, a gente precisava utilizar ponteiros para funções, que é uma coisa muito arriscada de se fazer, porque o próprio programador que tem que cuidar de ligar os ponteiros de funções com as funções concretas. E isso é feito de maneira transparente, por assim dizer, com a programação orientada a objetos. Então, com a POO, a gente tirou a habilidade dos programadores de utilizar ponteiros para função e com a programação funcional, a gente, por assim dizer, tirou a habilidade de fazer atribuição, porque a gente não altera as nossas variáveis, porque os programas são essencialmente imutáveis. E uma das características que aparece lá na programação orientada a objetos, que sempre quando a gente estuda esse assunto aparece, é a questão da herança, de você de fato ter uma classe podendo herdar de outra classe, mesmo quando essas duas classes são concretas, têm implementação. Então, com o tempo, foi se percebendo que esse tipo de herança, que de fato você tem duas classes concretas, uma herdando da outra, não é uma coisa muito positiva. De fato, o Allen Holub, ele cita o seguinte, que ele estava numa apresentação do James Gosling, que é um dos criadores do Java, e perguntaram para ele o que ele tiraria do Java se ele tivesse que inventar o Java novamente. E ele falou o seguinte, eu tiraria as classes. Aí depois que o pessoal deu risada, porque de fato, como é que você vai fazer programas em Java sem classes? Ele falou o seguinte, o problema não são as classes em si, mas sim a possibilidade de você estender uma classe utilizando extends, que é de fato esse tipo de herança que eu estou falando. Uma classe concreta, outra classe concreta, essa segunda classe herdando da primeira. Então esse tipo de herança é que de fato foi se percebendo que não é uma coisa muito boa de se fazer nos programas. Em particular, a classe filha ela fica muito acoplada à classe pai. E alguns autores, incluindo o Allen Holub, falam isso, que em vez de utilizar herança com classes concretas, a ideia é a gente utilizar a herança somente por meio de interfaces, que é uma sintaxe que tem lá no Java, que tem no C#, que tem no TypeScript, mas que nada mais é do que uma classe abstrata sem implementação, na qual a gente só declara as operações. E aí as classes que implementam essa interface têm que prover implementações concretas daquelas operações ou métodos. Então o Allen dá um exemplo
nesse livro Holub on Patterns, que é o seguinte, que é uma classe stack, ou seja, uma classe que implementa uma pilha, e aqui a implementação é em Java, então uma classe stack que estende de ArrayList, que é uma classe de Java também. Então, repara, a gente tem uma classe concreta de Java aqui, que é a ArrayList, sendo estendida por uma outra classe concreta, stack. Né? E aqui a implementação da pilha, que obviamente não é uma boa ideia você fazer isso, né? Você tem uma pilha que estende um ArrayList. Aqui ela teria um atributo que é o topo da pilha, que começa de 0, e a cada vez que você coloca um elemento na pilha, então aqui ele está utilizando o add do ArrayList, que foi herdado, certo, da classe Py. Então ele adiciona esse objeto e incrementa o top of stack. Depois você tem um pop que simplesmente vai lá e remove o que está no topo da pilha e decrementa o topo da pilha. Esse inteiro aqui que representa o índice, que é o topo da pilha. Depois tem um método pushMany, no qual você pode passar vários objetos e ele faz o push desses vários objetos. Então, por que esse tipo de implementação é problemática? Dá uma olhada. Então, aqui ele mostra um uso dessa pilha. Imagina que a gente empilhe um 1 aqui, uma string com o número 1, e empilhe também uma string com o número 2. Então, o que acontece? O problema é aqui, ó. Imagina que ele chama o clear, tá? Que é um método de ArrayList, então, e que, portanto, pode ser utilizado por um objeto de stack, porque stack herda todos os métodos de ArrayList. Então, qual que é o problema? Quando você faz um clear aqui, ele limpa todos os elementos, mas como o ArrayList não tem lá um topo da pilha, um índice que representa o topo da pilha, isso aqui vai dar problema, vai deixar a sua pilha num estado inconsistente, porque você tirou os elementos, mas o topo da pilha está apontando para o índice 2, né? Porque aqui tinha um elemento 0, 1 e o 2. E aí quando você for empilhar de novo, ele vai empilhar na posição 2 do vetor, por assim dizer. E aí você vai ter dois lixos no começo da pilha. Então, de fato, esse é um dos problemas de se utilizar herança com classes concretas. Então, o que acontece? É difícil entender o que está acontecendo sem olhar para todas essas classes. Imagina quando você tem uma hierarquia grande de classes que herdam de classes que herdam de outras classes e assim por diante. Então, é muito complicado mesmo a gente utilizar a herança com classes concretas. Então, o Allen, e eu também advogo assim, diz que é muito melhor a gente utilizar interfaces. Então, sempre que a gente for fazer polimorfismo, porque de fato polimorfismo é uma coisa muito poderosa mesmo, porque a gente consegue fazer, por exemplo, inversão de dependência quando a gente utiliza interfaces. Isso é uma coisa muito útil para melhorar os nossos programas, para melhorar a manutenibilidade dos programas. Então, de fato, a gente não faz herança de classes concretas. O Igor Bugayenko, que eu já conversei com vocês sobre ele num outro vídeo, se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui, que é o vídeo que fala sobre o livro dele chamado Elegant Objects, que eu já li o volume 1 e estou querendo também ler o volume 2. Ele também fala a mesma coisa. Então, para o Igor, ele fala o seguinte, no caso do Java, ele fala que suas classes deveriam ser ou final ou abstract. Então, ou a classe ela não pode ser estendida, porque quando você fala que a classe é final, ela não pode ser estendida, ou ela é uma classe que tem alguma coisa incompleta, ou seja, falta alguma implementação que vai ser implementada pela subclasse. Então, ou a classe ela é abstrata e tem alguma coisa faltando e você, portanto, não pode instanciá-la, ou ela é final. Então, é claro, né? Talvez em alguma ocasião, em alguma situação, faz sentido você ter uma classe abstrata com a implementação de alguns métodos, uma implementação meio default, que vai ser dada pelas subclasses. E essas subclasses vão implementar o que está faltando, por assim dizer, para que você consiga instanciar um objeto daquela classe. Mas eu não gosto nem desse tipo de herança. Eu prefiro realmente herança de uma classe puramente abstrata, onde tudo é abstrato, todas as operações têm que ser implementadas pelas classes que implementam aquela interface. Óbvio, pode ser que você tenha que escrever um pouco mais de código
mas eu acho que o programa fica muito mais fácil de fazer manutenção, porque você não tem que ficar olhando para a classe pai para saber o que acontece com o objeto quando você instancia ele. Então é possível que existem outras razões pelas quais não é muito bom a gente fazer herança. Eu mostrei uma aqui, que eu acho que é um exemplo forte também, que mostra que quando você faz herança, você complica o entendimento do seu sistema e você aumenta o acoplamento, né? As classes filhas elas ficam totalmente acopladas às classes pai. E quando você usa interface, você ganha em extensibilidade, você pode estender o seu sistema, por exemplo, você pode mudar o tipo de objeto que é passado quando você recebe um objeto do tipo da interface. Então, isso você pode inclusive criar uma classe nova que não existia quando você fez o código do cliente que usa aquela interface. Então, deixa o seu sistema altamente extensível e ao mesmo tempo você não perde manutenção, porque não tem essa complicação de entender o que está acontecendo, tendo que olhar para a classe pai ou para a classe vô, por exemplo, que de fato, na minha visão, complica muito o seu trabalho. Então, ao meu ver, polimorfismo, ok, uma coisa espetacular, que realmente é muito poderosa e pode ser utilizada nos nossos programas, mas sempre por meio de implementações de interfaces ou classes abstratas puras, e nunca por meio de herança de classes concretas. Então esse livro do Allen ele é meio antigo, ele é de 2004. Acho que ele até fala que, olha, em algumas situações vale a pena utilizar a herança. Eu acho que isso até já o pessoal hoje em dia é um pouco mais radical ainda, realmente não utiliza herança desse tipo de classes concretas nunca. Eu acho melhor que seja assim mesmo, mas obviamente é a minha visão. Se você discorda e tem algum caso de uso aí que realmente acha que vale a pena usar herança de classes concretas, comenta aqui nesse vídeo para a gente discutir, para a gente conversar sobre o assunto. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.